minutinho. Então, no problema de cinemática direta, a gente utiliza esses vetores, né, de torção, né, que tem 6 elementos, que são esses aqui, né, tipo 6 elementos, lembrando que os primeiros 3 representam o movimento angular e os últimos 3 o movimento linear, né? Então, para falar de cinemática direta, nada melhor do que a gente utilizar um exemplo aqui gráfico, né, para poder associar esses, digamos assim, essas variáveis todas, né? Então, imaginemos que aqui eu tenho a base fixa, aqui vamos ter que conhecíamos como link 0, né? Aqui eu vou botar um link 1, certo? Aqui eu vou colocar uma junta circular e por aí vai, né? Aí conecto outro link, só que isso aqui que estou fazendo é a maneira de maneira que genérica, né? Tipo, não necessariamente pelo fato que esteja desenhando aqui uma junta circular, posso generalizar que todas as juntas têm que ser circulares, não? Aqui eu posso ter uma revolução, aqui embaixo uma universal, aqui uma helicoidal, tanto faz. O objetivo aqui é entender como se modela a cinemática direta, né? A partir de uma estrutura composta de várias articulações e vários links, né? Então, aqui eu vou colocar mais um outro, vamos colocar aqui o último link, né? Certo? E pronto, né? Então, temos essa estrutura, né? Nessa estrutura, a gente sabe que para cada junta, a gente associa, né, um marco, né, para cada junta. Então, aqui teríamos marco 0, né, da junta 0. Aqui teríamos na verdade, sim, bom, aqui teríamos marco 0 aqui na verdade, vamos tirar isso aqui melhor, porque senão, aqui vou colocar marco 0, né? Então, tem um marco fixo, né? Que está associado com a base, né? Que é um marco de referência inercial, né? Então, ele é estático. Então, esse aí é o marco 0, certo? Vou colocar isso aqui só para deixar claro que esses eixos são estáticos. Agora, aqui, na junta 1, agora sim eu vou colocar aqui vou colocar junta 1. Eu vou ter o quê? Um vetor de torção, né? Certo? Um vetor de torção que pode ser associado a movimento angular, movimento linear ou os dois, né, simultaneamente, né? E esse vetor de torção obedece a um marco também aí, ou seja, que aqui, onde eu vou colocar esse marco, eu vou ter, né, uma junta, e essa junta vai ser a junta 1. Junta 1 associada a vetor de torção S1 no marco 1, certo? Pronto. E a mesma coisa aqui, então, nessa mesma linha de pensamento, eu vou ter um marco aqui também, que vai ser da junta 2, e assim por diante, né? Até chegar a um último marco que vai ser, vamos chamar aqui de marco N, né? Pronto. Lembrando que, então, também para cada um deles eu vou ter um vetor de torção, que eu vou chamar de S aqui 2 e aqui Sn, certo? Pronto. Bom, essa seria como, digamos, a ressalva que eu poderia falar de antemão agora, né? Por quê? Porque a gente já falou do vetor de torção. Sabemos que o vetor de torção para uma junta I é o mesmo que um vetor ômega e um vetor V, né? Sendo que ômega pertence a R3, né? E V também pertence a R3, né? Certo? Sabemos que os marcos você coloca livremente, né? Ou seja, tipo, a posição do eixo X, Y e Z para cada uma das juntas, independe. Você coloca do jeito que você achar melhor, porque o que garante a boa formulação dos problemas de cinemática é a coerência entre eles.
Então, se você colocar um contrário do outro, desde que exista uma relação, perdão, uma coerência na colocação desses eixos entre todos eles, está tudo ok, está funcionando. Então, essa é a primeira coisa. Bom, e o que que seria então a cinemática direta? A cinemática direta basicamente é um problema. Quando a gente fala de cinemática, a gente fala de movimento, né? E quando a gente quer entender como se movimenta uma coisa, a gente fala de cinemática, mas se quer saber da causa, também fala de dinâmica. Então, você, na cinemática, estuda o movimento, né? Você estuda a forma desse movimento e não está se preocupando pela dinâmica, a causa do movimento. E quando você fala de cinemática direta, você está falando o quê? Eu tenho um conjunto de ângulos, certo? Então, vou colocar aqui θ1, θ perdão, assim, θ2 e θ3 até chegar a θn. Então, você tem n tetas, né? Nesse caso, estamos falando de que n variáveis que correspondem a movimentos lineares ou angulares, dependendo do tipo de junta que você tiver, né? Pode ser que aqui eu tenha uma junta esférica, por exemplo, mas se for esférica, ela vai ter três tetas, né? Todos três movimentos angulares, porque uma junta esférica possui, né, movimentos com 3 graus de liberdade. Mas se, por exemplo, aqui eu tenho uma junta de revolução, então θ2 obedece a um único movimento, né? E tem que ser do tipo angular. Se aqui em θ1 eu tivesse, por acaso, uma junta prismática, então esse θ1 seria do tipo linear. E então assim a gente vai entendendo, né, qual a relação do tipo de movimento que cada junta tem com relação ao vetor de torção, né? Que está composto por dois movimentos com natureza diferentes, né? Angular e linear. Então, com essa estrutura aqui, a cinemática direta seria o quê? Cinemática seria tipo, eu aplico um valor em θ1, θ2, θ3, né? Vou colocar inclusive aqui, conhecendo θ1, θ2, θ3, calcular configuração final. Então, aqui entra uma palavra-chave, né? Tipo, o problema de cinemática direta é isso aqui, né? Por quê? Eu tenho certamente para cada junta um grau ou n graus de liberdade, dependendo do tipo de junta, né? O máximo são três, né? Porque conhecemos seis tipos de junta, né? Que são a revolução, prismática, helicoidal, universal, cilíndrica e esférica. E todas elas contribuem de maneira ou contribuem com um número determinado de movimentos livres, né? Independentes, certo? E quando você movimenta cada uma dessas juntas, você vai criando uma nova uma nova configuração no sistema, né? No sistema robótico, nesse caso, um sistema articulado, né? E essa configuração resultante é o que chamamos de configuração final, né? Então, na cinemática direta, você conhece os movimentos das juntas para calcular o resultante, que seria a configuração final. Essa configuração final vai depender de quê? Do marco que a gente quer estudar. Por exemplo, vamos supor que meu marco de interesse seja esse aqui, ó, o 2. Ah, mas o 2 está a uma distância do marco 1. E o marco 1 coincide, né? Podríamos dizer que o marco 1 coincide com o marco 0, né? Aí, então, nesse caso que eu estou falando, o marco 2 seria nosso marco objetivo, né? E aí, sobre ele, a gente vai elaborar a cinemática direta. Mas se, por exemplo, o meu marco fosse esse aqui, que geralmente é muito comum falar disso em robótica, o último marco geralmente está associado com o efetuador final. Geralmente você coloca também um outro marco aqui, ó, eu vou colocar inclusive, certo? Um outro marco que está associado com a garra, por exemplo, um braço mecânico que tem uma garra lá no final. Essa garra, ela vai ter um marco, né? Então, se esse marco aqui é o meu marco de interesse, né?
Então, o marco do efetuador final, né? Se esse for meu interesse, então a configuração que eu quero estudar sempre vai estar atrelada a esse marco. Então, eu vou ter que saber o que que acontece com todos os marcos anteriores a ele para garantir que ele fique nessa posição, né? Nesse caso, o processo da gente é o contrário. Eu coloco qualquer valor em θ1, θ2 até θn para chegar a uma configuração final, onde? No marco que eu escolhi, nesse caso, no marco do efetuador final. Então, esse é o problema de cinemática direta. Cinemática inversa, pues seria o contrário. Eu quero saber, para uma configuração X do marco que eu quero estudar, quanto deve ser o movimento de cada ângulo. Então, aí é onde entramos no conteúdo da cinemática inversa, né? Mas esse aí é o assunto da próxima aula. Então, na cinemática direta, digamos que a priori o problema é basicamente coloco valores nos ângulos e eu vejo o resultante, certo? É basicamente isso. O problema de cinemática direta, ele é muito utilizado para controle e ele é muito utilizado para verificar, né, anomalias em movimentos que estão sujeitos, por exemplo, a deformação, desgaste nas engrenagens, etc., né? Então, a cinemática direta, ela pode ser utilizada para verificar movimentos, né? E ver se ela tem uma boa precisão, uma boa resolução, né? Uma exatidão, né? Então, com a cinemática direta você pode fazer vários estudos, né? Então, primeiramente a gente teríamos que formalizar, né? Esse problema, né? Formalizar a cinemática direta, né? E para formalizá-la, pues a gente precisa de algumas expressões que a gente já viu na aula anterior, né? Peraí. Então, pronto, né? E podemos dizer o seguinte, tá? A gente sabe, né, que todas as aulas anteriores, né, inclusive a aula número 8, a aula número 5, 6, né, onde a gente tratou, né, o conceito de transformação homogênea, a gente viu que a gente sabe que lembramos que uma transformação homogênea, né? Ela pode ser escrita da seguinte maneira, né? Uma transformação homogênea para a junta I pode ser escrita como isso aqui, né? Pronto. Sendo que aqui é uma exponencial, né? E isso equivale a uma matriz que é decorrente da fórmula de Rodrigues, né? Mas a gente também sabe que existe uma notação da seguinte maneira, T I J, que significa configuração, por exemplo, da junta J com relação à junta I. Então, se eu tenho um robô, né, por exemplo, a maneira de observação aqui do lado, se eu tenho um robô dessa maneira aqui, marco fixo, link, junta, e aqui temos um efetuador final. Aí, o que que eu faço? Bom, eu vou dizer, tá, eu vou colocar para isso um marco aqui, certo? E eu sei que esse marco obedece a uma configuração. Pronto. Esse outro marco aqui obedece a uma outra configuração. Pronto. Cada junta eu vou lhe associar um marco, né? E aí eu posso dizer o seguinte, bom, então deve existir uma relação entre uma junta e a outra, né? Entre as suas juntas vizinhas, né? Então, o que a gente pode fazer aqui é a maneira de observação diz o seguinte, aqui é a junta zero, ou bom, vamos supor, vou colocar aqui junta, não, aliás, e aqui eu vou colocar um marco fixo, né? Certo? Então, temos o marco zero, marco um, marco 2. Então, assim por diante, até chegar a esse aqui, que nesse caso seria o marco 4, né? Pronto. Mas eu quero um marco que está expressamente aqui, aqui. Final, então vamos colocar o marco E.
do efetuador final. Pronto. Então, deve existir o seguinte, uma transformação homogênea que vá de 1 para 0, ou seja, transformação homogênea que relaciona a junta 1 com relação ao marco 0. Ou, em outras palavras, transformação homogênea que relaciona o marco da junta 1, com relação ao marco da base ou fixo, né? Pronto. Temos também uma outra transformação homogênea que relaciona o marco 2 com relação ao marco 1. Uma transformação homogênea que relaciona o marco 3 com relação ao 1. Também é fato, mas também podemos ter uma transformação do marco 3 ao 2. E assim por diante. Existe essa relação? Existe, né? Ah, e se eu quiser, por exemplo, uma transformação homogênea do marco E com relação ao 4, por exemplo, também tem, né? E, evidentemente, também deve ter uma entre o marco E e o marco 0, por exemplo. E entre o marco E e o marco 1. Pronto, então, assim, essa relação já fica evidente aqui. O único que a gente tem que fazer é o que? Calcular, certo? A estrutura para cada uma das juntas, né? A estrutura dessa transformação homogênea para cada junta, né? Então, o que a gente pode fazer aqui seria colocar o seguinte, né? Vamos dizer que se eu tenho T e 0, perdão, é o contrário, né? 0E, né? Querendo dizer, transformação homogênea do marco E para o marco 0. Ela vai ser igual ao quê? Eu posso fazer o seguinte, pego a transformação homogênea, né, do marco 0 ao 1, ou do marco 1 com relação ao 0, vezes a transformação homogênea do marco 2 com relação ao 1, vezes transformação homogênea do marco 3 com relação ao 2, e transformação homogênea do marco E, perdão, não, é 4 ao 3, né, que ainda falta, 4 ao 3, e transformação homogênea do 4, do marco E com relação ao 4. O que vai acontecer aí? Pela multiplicação e manipulação de índices, 4 vai com 4, 3 com 3, 2 com 2, 1 com 1, ficou 0 e ficou E. Ou seja, cada uma dessas transformações aqui vai ser calculada em função de quê? Em função dos marcos de cada junta. Ah, mas a transformação homogênea, cada um deles vai depender de quê? Aqui vai depender de o vetor de torção da junta 1 vezes o ângulo θ1. O ângulo, se for de revolução, o deslocamento, se for prismática, né? Aqui, por exemplo, vai ser o quê? A mesma transformação homogênea calculada através de um exponencial, só que em função de 2 e vezes θ2. E assim por diante, né? Até chegar aqui, onde a gente vai encontrar seguramente a... Aqui não. Nós chegamos aqui, na verdade. Isso aqui eu vou deixar em stand-by aqui ainda, mas aqui seria esse 4, né? Esse θ4. E teríamos aqui, nesse caso, a configuração inicial, que nesse caso seria a configuração do marco associado ao efetuador final. Essa primeira configuração vamos chamar de M. Por quê? Bom, até porque na literatura é muito comum encontrar letra M. Letra M, o que nesse caso é um elemento do grupo de Lie especial euclidiano, esse aqui. Só que se escreve M, por quê? Porque vai ser a matriz que representa a configuração desse marco aqui, esse marco E, no primeiro momento, ou seja, antes de você aplicar o método de cinemática direta, antes de movimentar as juntas, você vai ter esse marco em alguma posição, né, de repouso. Mas essa posição de repouso, ela obedece a uma configuração, né, um deslocamento, uma projeção, uma rotação, provavelmente. E então, essa configuração deve estar definida aqui, né? Então, o que que acontece? O problema é cinemática direta, em outras palavras, seria o quê? Seria
calcular a configuração final, que seria, em outras palavras, de E com relação ao marco fixo, que vai ser igual a quê? A um exponencial que representa o movimento do marco em termos do eixo de torção da junta 1 vezes a mesma coisa, só que aplicada no eixo de torção do marco 2 vezes tantas quantas juntas tiver, né? Vou colocar aqui S n menos 1, θ n menos 1 vezes M, que seria a nossa configuração inicial. Então, o algoritmo de cinemática direta, olhando desde esse ponto de vista, ele não é uma coisa muito complexa se a gente observar que nas aulas anteriores a gente já tem um algoritmo que calcula essas matrizes aqui. Então, o que você precisa, em outras palavras? Criar um algoritmo recursivo que multiplica e o resultado da multiplicação salva e no seguinte ciclo ele multiplica pelo seguinte exponencial, só que vai trocar o eixo de torção. E por aí vai, né? Então, desde esse ponto de vista, essa aqui, inclusive eu vou deixar bem claro, isso aqui é o que conhecemos como cinemática, aliás, generalizando para N juntas. A ideia é isso aqui. E isso aqui seria a cinemática, né? Cinemática direta com relação ao marco fixo zero, né? Com relação ao marco fixo. Só que o marco fixo, ele está onde? No mundo, no entorno, né? E esse entorno, certamente, é fixo, né? Desde nosso ponto de vista. Então, o que significa isso? Que muitas vezes você vai encontrar na literatura isso como cinemática direta com relação ao espaço, né? De trabalho. Como também você pode encontrar cinemática direta com relação ao marco local ou marco em movimento, que nessas palavras, em outras palavras, seria com relação ao marco associado ao efetuador final. Então, existem variantes, né, para estudar esse problema de cinemática direta. A questão agora é aplicar, né, é isso que a gente acabou de falar aqui, ou pelo menos elaborar um algoritmo que nos permita implementar isso aqui, né? Então, assim, a princípio, a aula de hoje não é para ser muito extensa, porque a gente já tem muitas coisas prontas, né? Nos scripts que a gente vem trabalhando. Então, eu vou abrir aqui o MATLAB e vou fazer um script onde a gente calcule a cinemática direta, né? Em função daquilo que a gente já vem falando, né? Então, cadê? Aqui, MATLAB, pronto. Então, todo mundo me entendeu até aí? Alguma dúvida? Vocês me entenderam o conceito de cinemática direta? Entendi, professor, de boa. Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora aqui é o quê? Então, vamos fazer uma função, né? Certo? Nela a gente vai colocar o seguinte, eu quero que ele calcule a cinemática direta, né? Então, para isso, é muito provável que a gente peça para ele o quê? A configuração inicial, que seria o quê? Como está, né, o sistema no momento ou condições iniciais, né? Tipo, em que posição está esse marco, né? Deixa eu ressaltar isso aqui, né? Quando eu pego um sistema como esse aqui, né? E esse efetuador está nessa posição, esse efetuador, então, obedece a uma matriz que contém, né? Uma matriz de rotação, 0, 1 e um vetor P, né? Só que isso aqui vai ter um valor qualquer. Por quê? Porque vai depender da posição que ele estiver naquele momento, né? Então, essa matriz vai ser o M, né?
Então, a gente precisa que o algoritmo parta da onde? Porque na multiplicação você começa multiplicando por m, por uma matriz que corresponde à transformação homogênea da n-1ª junta, até chegar na junta 1, né? Então, assim, o que a gente precisa fazer aqui é um algoritmo que comece por aqui, né? Depois ele multiplica com esse aqui e por aí vai. Só que para confeccionar cada uma dessas matrizes aqui, a gente precisa de criar, né? Ou pelo menos utilizar aquele algoritmo que a gente já utilizou em outras aulas, que é esse aqui, exponencial 6, né? Que a gente utilizou para calcular a matriz de transformação homogênea a partir do ângulo, né? A partir do ângulo perdão, do ângulo não, do eixo de torção, só que na forma antissimétrica. Na forma antissimétrica não, naquela forma de elementos, né? De matriz, né? Então, aqui está. Nessa forma matricial, a gente passou o eixo de torção e ele me devolve o quê? Uma matriz de transformação homogênea. Então, tecnicamente, aqui seria o quê? Então, vou colocar aqui. FK, Forward Kinematics, mas aqui eu vou colocar FK, cinemática direta, e aí a gente coloca o seguinte. Então, vamos M, a matriz, né, com que a gente inicializa, certo? O que mais a gente vai querer? Eu quero que ele me devolva... Deixa eu ver os algoritmos das aulas anteriores aqui, né? Tipo, nas aulas anteriores, né? A gente utilizou isso aqui, né? Que são os elementos... Não, isso aqui é o de hoje, né? Na verdade, mas... Assim, esse aqui é o quê? É um algoritmo que a gente botou na aula anterior, não foi? Esse aqui, que nos permite calcular o quê? O eixo de torção, né? A partir de ômega, o vetor P, que é a distância que tem o eixo de torção da origem do, do marco fixo, e H, que nos indica se vai ter ou não movimento linear. Então, isso aí, esse exercício a gente fez na aula anterior com um outro exemplo e criamos esse algoritmo. Na aula anterior, não, na aula repassada, né? Então, aí, a gente vai utilizar mais uma vez isso aqui para que ele não devolva, para que ele devolva para a gente, né? Todos os eixos de torção, né? Então, assim, no nosso problema, aqui na cinemática direta, a gente precisa passar para ele todos os eixos de torção, né? Todos. Ou seja, se eu vou passar um robô com 6 juntas, eu quero que aqui em S ele me entregue todos os vetores, ou seja, os 6 vetores ou 5 vetores, dependendo do número de juntas do robô, né? E eu quero que, evidentemente, ele também me entregue os ângulos, né? Porque observem que eu estou falando que para cada matriz dessas eu vou precisar de um ângulo, né? Um ângulo ou um deslocamento, vai depender da natureza da junta, né? Se a junta for 100% associada a movimento angular, então vai ter que ter um ângulo. Se for movimento linear, pues vai ter que ter um deslocamento. Então, assim, aqui a gente pode colocar a princípio θ, colocar θ, sim, conjunto de ângulos. Aqui também vou colocar esse conjunto de eixos de torção. E pronto, finalizamos aí. Certo? Então, vamos elaborar o algoritmo, né? Inicialmente, o que eu quero é o quê? Bom, eu quero que T seja igual a, vamos supor, E1 igual a vezes E2 vezes resistências até chegar a EN, né? Ele não vai entender, mas bem, assim, certo? E é isso que eu quero resolver, né? Só que, evidentemente, eu não conheço essas estruturas, né? Então, eu vou poder fazer aqui, utilizar aquela função que mostrei, o ESP6, né? E aí podemos dizer o seguinte, pegue e calcule ESP6, né? A gente fez. ESP6, ela me entrega uma matriz de transformação homogênea a partir de um vetor, né? De torção, né? Um eixo de torção, né? Que é de 6 elementos. Então, eu vou querer que ele pegue e faça o seguinte, né? Esse exponencial 6, ele depende
É, ele depende de esse 3, né? Ou seja, aqui, na verdade, ele recebe o eixo de torção em forma matricial, de 4x4, né? Sendo que a gente está trabalhando com ele aqui como vetor, né? Porque aqui a gente vai receber um conjunto de vetores. Então, eu vou ter que percorrer vetor por vetor. Então, para essa função ser utilizada, a gente tem essa função aqui, ó, que converte de vetor para esse E3, né? Ou seja, vou pegar um vetor de 6 elementos e vou transformar em um de 4x4 que está associado ao mesmo eixo de torção. E aí é compatível com o que ele exige aqui. Aqui estamos pedindo uma matriz. Então, a gente teria que vir aqui e dizer, ó, pegue e converta, né? Primeiro elemento desse conjunto, primeiro elemento desse conjunto de eixos de torção, né? Vamos ter que fazer um for, né, para que ele vai, né, para cada iteração que vai de 1 até o número de juntas, ele vai ir escolhendo o eixo de torção e o seu ângulo, né? Então, assim, então temos exponencial 6, isso aqui, até aí tudo bem. Uhum. E podemos multiplicar, aqui multiplicamos, deixa eu ver aqui, multiplicamos pelo ângulo, né? Eta 7, né? E no MATLAB essa notação aqui é comum, né? Quando você recebe uma matriz com vários vetores, então você com isso está dizendo percorra todas as linhas da coluna I. Então, cada coluna dessa matriz S7 equivale a um eixo de torção. Ou seja, ela vai ter 6, ela vai ser uma matriz de 6 por N, sendo N o número de colunas, ou seja, o número de eixos de torção. Então, eu acesso ela dessa maneira. Peguei todas as linhas da coluna I, ou seja, que eu vou ter que ter um for, né, certo? Aqui, né? For I igual a 1 até... vamos colocar aqui, ó, número de juntas igual a essa aqui, ó. Essa função calcula o comprimento de alguma coisa que nos dê o número de juntas, nesse caso, teta, né? Se eu tenho 4 ângulos, é porque eu vou movimentar 4 juntas. Ah, mas se eu tenho 4 juntas e eu tenho, por exemplo, sei lá, 5 ângulos, não condiz, né? Mas veja bem, pode ser que uma junta seja, por exemplo, uma universal, que tem 2 graus de liberdade. Então, para uma junta, você pode ter no máximo três ângulos para mudar, porque tem a esférica, né? Então, a esférica poderia ter 3. Aí, se eu tenho uma esférica e uma revolução, você tem 4 ângulos, mas você só tem 2 juntas. Então, tem que ter cuidado com isso aqui, né? Então, assim, eu vou inclusive fazer Bom, vamos fazer um teste, inclusive, com um robô lá no VRAP, e a gente vê o funcionamento disso aqui, tá? Porque o VRAP, ele tem, 6 juntas de revolução, né? Então, vamos pegar aqui θ 7, né? Isso aqui, a priori, do jeito que estamos trabalhando, né? Nos vai dar o número de juntas, né? Mas não nos enganemos, dependendo do tipo de robô, isso pode mudar, tá? Então, pronto, temos número de juntas é igual a isso. E aqui eu vou de 1 até número de juntas. Pronto. E aí, fecho o for, né? Isso aqui foi um comentário, então, para a gente entender. E aqui colocamos end. Pronto? Beleza. Feito isso, então, estamos fazendo o quê? Calcule. Aqui estaríamos com essa expressão aqui, a gente estaria fazendo o quê? Vamos ver se dá para colar aqui. Opa, ótimo, deu para colar. Então, essa expressão aqui se está encarregando de calcular cada uma dessas matrizes aqui, né? Cada uma. Cada uma se calcula com essa estrutura, sendo que aqui I vale N menos 1, aqui I vale 2 e aqui I vale 1. Então, é isso que a gente está fazendo. Só que aí, vamos lá. Eu vou fazer uma multiplicação. Não tem sentido eu pegar M e multiplicar por E. E depois multiplicar por N menos 2 até chegar a E1. Se eu não faço o for nessa ordem, né? Do jeito que eu coloquei lá, eu estou multiplicando 1 por 2 até chegar a N menos 1 e depois por M. Isso seria incorreto, né?
lembrem que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Então, do jeito que está escrito aqui, é o jeito que a gente tem que executar o algoritmo. Quando eu falei para vocês o quê? Eu falei, bom, dependendo por onde você esteja multiplicando, é assim que você está executando a transformação. Então, por exemplo, lembrando, né? Lembrando, a maneira de observação, isso aí, a gente sempre fala o seguinte, se eu tenho uma configuração M e eu multiplico pela esquerda, então esse M está associado a quê? Ao marco fixo e aqui está o efetuador final. Eu estou multiplicando pela direita, isso significa que ele vai executar a transformação com relação ao marco do efetuador final. Agora, se eu multiplico pela esquerda, ele estaria executando essa transformação com relação ao marco fixo, e é justamente isso que está acontecendo. Embora M aqui eu não tenha colocado o índice, os subíndices, essa matriz toda aqui, ela está multiplicando do lado esquerdo, então a transformação resultante tem que ficar com relação ao marco fixo, e é isso que tem que acontecer, porque no problema é cinemática direta, com relação ao marco fixo, tem que ficar tudo com relação ao marco fixo. Então, multiplicando pela esquerda, eu vou conseguir manter a coerência com o resultado, né? Então, aí está bem justificado o porquê a gente vai ter que começar de trás, ou melhor, começar pela última junta até chegar à primeira, né? Então, nesse sentido, a gente tem que vir aqui, ó. A gente tem que vir aqui, ó, e começar no número de juntas e ir diminuindo, né? Até chegar a 1. Né? Ou seja, vou começar, por exemplo, nesse caso aí, supondo, né? Eu tenho 5 juntas, então começa em 5, depois passa para 4, 3, 2, 1. Só que aqui, essa pequena parte está executando o exponencial, né? Que seria uma dessas matrizes, está configurando. Então, vamos, a primeira vai ser essa aqui, né? Certo? Multiplicado por essa aqui. Depois o resultado disso multiplica pela que segue, que vai estar aqui. E assim por diante, multiplica depois por essa e depois por essa. A última multiplicação certamente vai dar como resultado isso aqui. Então, a gente pode fazer o quê? Pega T, a própria matriz T, que onde a gente vai salvar o resultado e vai inicializar com M. Inicializando com M, então aqui vou multiplicar por M, por T. E vou salvando na própria T. Ou seja, começou em 5, então ele calcula, traz o eixo de torção da junta 5, o movimento angular ou linear associado à junta 5, multiplica por esse vetor, né? Converte em matriz, calcula o exponencial dessa matriz e multiplica por t. Só que nessa primeira iteração, t vale m. Então, aí já executamos essa primeira multiplicação aqui. E salvou onde? Em t. Só que esse t, por ser recursivo, na seguinte iteração vai se multiplicar por a matriz que está aqui, né? Não sei se vocês estão entendendo isso aí, né? Isso é somente uma estrutura para a gente ir acumulando as multiplicações até chegar até a junta 1, e aí ele certamente vai sair, mas o que a gente vai ter em T vai ser justamente a, a configuração final, né? Então, a gente pode salvar isso aqui, certo? E agora podemos vir aqui, né? No... Que já foi? Já foi, né? Então tá, não. Aqui, esse 7, teta 7. É isso mesmo. Agora tem um detalhe, né? Temos que lembrar de que os ângulos, eles devem ser calculados em radianos, né? Aqui estou, a priori, né, assumindo que eu vou passar os ângulos em radianos, né? Se eu não passar, eu com certeza vou ter que multiplicar aqui cada ângulo, vou ter que multiplicá-lo por pi dividido 180, né? Só para fazer a conversão. Bom, mas tudo bem. Aí a gente pode fazer o que agora? Aqui no Simple Text, aquele algoritmo que a gente já tem trabalhado em outro momento, a gente vai configurar, né, nosso UR5 para se movimentar de acordo com o algoritmo de cinemática inversa, né?
Mas para isso, podemos abrir aqui, inclusive, o web wrap. Podemos abrir para ver o que temos aí e confeccionar a conexão, né? E ver o que acontece, né? Então, aqui já tínhamos, nesse web wrap aqui eu coloquei já uns marcos, né? E a partir desses marcos a gente vai elaborar assim, uma configuração inicial, certo? Vamos aplicar o algoritmo e vamos verificar se o resultado da configuração final aqui no VREP é a mesma que a gente tem lá no MATLAB e assim, evidentemente, validar o método e validar também, né, que, que, que essa teoria toda, né, tem um porquê, né? Então, podemos fazer o seguinte. Bom, no VREP você também tem isso aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? Deixa eu quebrar aqui. Não, é aqui, foi mal, tá. No VREP você conta com isso aqui, ó, certo? É como uma estrutura que permite, perdão, um layout que lhe permite ver, digamos que permite que você veja o robô em desde diferentes pontos de vista, né? Só que assim, por que que eu estou fazendo isso? A gente vai precisar tomar medidas aqui, né? Fazer algumas medições, né? Disso aqui. Só que assim, por que que eu estou pegando o UR5? O UR5 é um robô que, a nível didático, ele é bom para trabalhar, certo? E as medidas desse robô já estão disponíveis aí, tanto na literatura quanto na literatura quanto na internet, né? No fabricante, o próprio fabricante ele fornece, você pode baixar a folha de especificações do robô, porque ele é um produto também, né? E como produto, pues ele vem com um manual que descreve tudo, né? Então você pode até baixar isso e ver as dimensões de cada um dos links. Então, assim, obviamente que eu não vou ficar fazendo isso aqui agora, já tenho essas dimensões aqui, o que eu vou fazer simplesmente é mostrar para vocês por um acotamento rápido aí, fazendo uma medição assim, rascunho, né, do robô, né, e ver onde estão essas medidas, né. Então, assim, inicialmente, eu vou fazer um print aqui, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo aqui, não, vou deixar do jeito que é, melhor assim, depois a gente vê. Se precisar uma coisa diferente, a gente modifica. Então, vou pegar aqui o print. O que a gente faz aqui, tá? E vamos colocar aqui, ó, certo? Então, para fazer isso aqui, o que a gente vai tratar nesse esboço? Primeiramente, né, como já falei, colocar os marcos, né? Então, assim, esse marco aqui que vocês estão vendo, esses marcos que eu botei aí, eles já são os marcos, né, como eu já fiz em outras atividades, né? Coloquei uns marcos provisórios aí. Eu expliquei, inclusive, como fazer eles no próprio VRAP, né? Então, bom, é basicamente isso. O que a gente vai fazer aqui? Bom, de antemão, o marco fixo já parece estar aqui desenhado, né? Então, aqui temos que, eu botei aqui, Y, que é o verde, né? Então, vou colocar Y, vamos colocar aqui S, né? Marco fixo, estático. Aqui vamos ter CS e aqui vamos ter XS, né? Pronto.
Já nesse outro marco aqui, a gente vai ter, vamos colocar outra cor, porque não está. Aqui vou colocar YB do marco local, corpo rígido, CB e aqui XB. Pronto. Temos esses dois marcos. Então, o que eu quero saber, né? O que eu quero estudar, em outras palavras? Bom, esse marco aqui que eu falei estático é o mesmo que fosse um marco zero, né? E esse aqui que é o marco B, é o marco da ferramenta ou do elemento final de controle ou efetuador final, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente colocar aqui uma notação M, que é a matriz de transformação homogênea, que representa a configuração inicial. Eu vou colocar com os subíndices B, 0, que significa a posição desse marco com relação a esse marco aqui, a origem dele. E é isso aí que a gente vai fazer agora, para poder, obviamente, mandar para o algoritmo e o algoritmo elaborar lá os cálculos necessários para calcular para a execução da cinemática direta, né? Então, vejamos aqui, ó. Vamos lá. Então, comecemos por verificar aqui a distância, né? Então, bom, eu acho que eu vou fazer um outro print, porque vamos precisar disso. É tipo um print assim, né? Desse tipo. Um pouquinho, olhando ele um pouquinho da parte superior, para poder a gente ver aqui distância entre um marco e outro, né? Pronto. Então, aqui podemos fazer várias coisas, tá? O que acontece? Para medir essa distância, né, então teríamos que começar a ver, né, qual a distância que existe entre a origem, né, a origem desse marco aqui entre esse marco e esse marco aqui através de todas as juntas que a gente possui aqui. Então, a primeira coisa observem que eu deixei as juntas também visíveis justamente para mostrar o quê? Que, por exemplo, cada junta obedece a um eixo de torção. Então, vamos desenhar os eixos de torção logo aqui melhor, que eu acho que isso é uma coisa que vai ajudar muito também, né? Porque com o eixo de torção você pode também calcular, né, as matrizes de transformação homogênea. Então, você sabe que temos um algoritmo numa MATLAB que calcula o eixo de torção a partir de três variáveis, que são o vetor de movimento angular, ou de velocidade angular, posição angular, o vetor de posição com relação ao marco fixo e o pitch, né? Que indica se há ou não há movimento linear. Então, pronto. Então, vou desenhar por isso aqui, em cada junta, um eixo de torção. Então, aqui eu vou colocar... Esse aqui seria a junta 1, né? Então, eu vou colocar junto S1, aqui vou colocar S2. Aqui eu vou colocar junta S3. Aqui, junta não, eixo de torção 4. Aqui vou colocar a maneira como você desenha esse eixo de torção também não influencia, porque eu estou colocando ele assim, como quem diz, aqui tem esse 5 para baixo, né? Então, isso não vai influenciar, porque o movimento, se é para um lado, ele é positivo, mas se você colocar ele negativo, é só você trocar também, né, o sentido do vetor. Então, essas coisas guardam uma relação, como já disse, essa questão, como você desenha os vetores, é uma questão muito arbitrária. O importante é que exista uma coerência, né, entre todos eles, né? Ou seja, que quando você aplica o algoritmo, todos eles estejam bem calculados, né? Só isso, todos eles estejam bem interligados, né? Que é o que a gente vai fazer agora, né? De certa maneira, se aqui dar errado, alguma coisa nos vai dizer que algum marco foi colocado erradamente, ou etc, né? Mas geralmente isso não acontece, tá? Então vamos lá, aqui temos esse 4, esse 5 e temos um outro último aqui que está perto,
que está associado ao efetuador final, né? Vou colocar aqui, ele coincide com ZB, é o S6. Pronto. Dessa maneira, então, agora a gente já pode, né, começar a falar um pouco sobre as distâncias, né? Então, por exemplo, aqui, ó, desse ponto aqui, estou colocando aqui uma linha, né, tracejada, né? Aliás, eu vou assim, ó, daqui com uma linha tracejada, né? Essa linha tracejada, né, representa o quê? Que vai existir uma distância, né, entre esse ponto que é a origem do marco, né, fixo com relação ao eixo S2, tem uma distância, né? Por exemplo, a distância entre S2 e S3 existe também aqui, né, está definida. Então, vamos criar aqui, vamos colocar uma linha aqui, tracejar, indicando que existe uma distância também entre S2 e S3, né? Existe uma distância entre S3, o eixo de torção S3 e o eixo de torção S4. Então, também vou colocar ela aqui, certo? Pronto, o que mais? Acho que, por enquanto, a gente pode pensar nisso aí e poderíamos ver... Ah, bom, evidentemente, entre S4 e S6 a gente também tem uma distância, né? A gente pode ver isso desde outro ângulo, mas se a gente for ver isso aqui, na parte superior, estamos falando disso aqui, ó. Aqui temos S2, S3, né? Aqui seria que S2, S3 e S4, né? Então, a gente tem uma distância entre esse e esse aqui, e entre esse e esse aqui. Essa distância é a distância que a gente utiliza para, na prática, né, para movimentar o braço, né? Então, não adianta você medir, por exemplo, pegar uma máquina e medir daqui até aqui. Não dá, porque, na verdade, você tem que ter a distância entre junta, o centro de uma junta e o centro da outra. É isso que importa. Então, essa distância você não vai calcular assim, é muito provável que você calcule ela ou pegue você mesmo fazer a medição de um sistema robótico real, mas não sei se seja prudente fazer uma medição sem você saber onde fica o centro da junta, né? Então, aqui, por exemplo, é por isso que eu estou fazendo questão de tomar a distância entre um eixo e outro, né? Porque eu sei que o eixo de torção, ele passa no meio das juntas, né? Então, estou fazendo medições, né? Bem coerentes com isso, né? Podemos pegar um outro ponto de vista, né? Para tomar as medições, que seria esse aqui, ó. Porque a gente ainda não tomou medidas aqui, ó, por exemplo. Aqui, ó, certo? Vamos pegar um print disso aqui também. Ver o que que a gente consegue aqui. Então, aqui, o que podemos fazer, então? Vai supor aqui. É. Bom, olhando para isso aqui, né? Aqui está passando um eixo, né? Vamos colocar aqui de novo só para ressaltar. Aqui temos o eixo de torção S que vai descendo, né? S5, né? Aqui é S5. Pronto. Temos o eixo S4 que está passando por aqui, né? S4. E temos um outro eixo que está passando por aqui embaixo, que é o eixo de torção S6, né? Pronto. Então, o que que acontece aí? Vamos tomar medições aí, né? Então, agora, a distância, por exemplo, entre... a ver... aqui tem uma distância, né? Que seria
aqui, ó. Vou colocar em azul melhor. A distância entre isso e isso aqui, né? Pronto, temos essa distância. Temos o que mais? Bom, aqui evidentemente dá para apontar que temos uma distância também, né, que vai até esse 3, né? Aqui temos o eixo de torção esse 3, né? Então temos uma distância aqui, né? E poderíamos também dizer que, bom, aqui tem uma distância aqui, tem uma distância também associada a esse aqui é digamos assim, a origem, vou colocar inclusive melhor, porque isso aqui é importante. Aqui temos a origem do marco, né, que a gente desenhou lá, né, tipo, eu já tenho ele no VREP, mas eu fiz questão de fazer um desenho aqui novamente, né, e a gente disse que a origem está aí, né, então a origem aqui seria essa, né, da origem até esse eixo de torção, esse 5 eu tenho também uma distância, né, então eu vou colocar ele aqui, ó, colocar ele aqui na cor preta aqui, ó, tipo, respeitando, né, a perspectiva, né, que tem aqui, né, tipo, uma coisa assim, né. Ou seja, se vocês notam, eu sempre estou tomando as medidas em função das distâncias que existem entre os eixos de torção e os marcos de interesse. Então, sempre eu vou tomar distâncias com relação ao marco fixo e com relação ao marco de interesse, que no nosso caso está sendo o marco da ferramenta ou o marco do efetuador final. Então, aqui a gente tem uma outra distância. Então, já temos uma distância aqui, temos distância aqui, aqui, e colocamos uma lá em cima também, né? Que foram essa aqui, né? Aliás, essa aqui também. Mas acho que também está faltando mais uma, né? Que seria a distância do marco fixo, né? Com relação ao marco, perdão, a distância do marco, da origem do marco fixo, que é isso aqui, com relação a essa. A distância com relação ao marco de interesse, mas em Z, né? Então, vamos fazer um outro print aqui. É bom que a gente utilize o Rep logo para fazer isso, porque aí, esse aqui, ó. Acho que aí fica, não, é esse aqui. Esse aqui é que a gente precisa. Pronto, print. E é sobre ela que a gente vai fazer uma medição, né, daquelas distâncias entre o marco fixo e o marco, né? Então, aqui, ó, observando para isso aqui, temos uma distância também, né? Observem que aqui, ó, se a gente for colocar aqui o marco fixo, né? Então, aqui está a origem do marco fixo e aqui está a origem do marco de interesse, né? O marco que nos interessa estudar. A distância certamente não são paralelos, né? Não estão sobre o mesmo plano. Então, a gente tem que levar em consideração isso também, né? O que a gente pode fazer aqui, então? A gente pode dizer o seguinte, bom, aqui está saindo o eixo de torção S4, né? Porque aqui estaria... Vamos desenhar melhor, tá? Porque é bom isso aí, fica bem claro. Que a gente disse, bom, temos um eixo de torção, né? Descendo. Esse seria o S5, né? Aqui está saindo o S6, né? E aqui temos... Não, S6 não, aí é o S4, perdão. Aqui é o S4. E aqui está saindo o S5, né? Por aí está apontando para fora da tela, né? Então, certo? Então, e aqui teríamos o S4 apontando também para fora da tela, né? E aí, nesse sentido, a gente diria que, bom, vamos somar as distâncias, né? Então, evidentemente, se a gente traça uma linha reta, né? Acho que aqui tem um negocinho para traçar linha reta, acho que aqui. Pronto. E aí eu vou fazer o seguinte. Não, não estou muito...
Ciente dessas coisas aqui, eu acho que eu não utilizei antes, mas, bom, acho que eu vou deixar para lá. Eu vou somente dizer o seguinte, existe uma distância, né, entre... Usa a setinha, professor. Eu vou me virar aqui rapidamente com isso. Beleza. Aqui, ó. Pronto. E temos uma distância aqui, né? Então, essa distância aqui também existe, né? Essa distância aí a gente também vai levar em consideração, né? Certo? E, evidentemente, já tínhamos dito que entre esse ponto e aqui está entrando o quê? Um eixo de torção, né? Não, está saindo, né? Esse 2, né? Está aqui, né? Está na parte superior, está aqui. Esse 2, né? Ele está saindo com relação à origem, ele está distanciado aqui também, né? Então, temos aqui uma distância, né? Prontinho, certo? Entre... Opa, fechou, foi? Entre esse ponto aqui e esse outro ponto aqui, também temos uma distância, né? Que a gente já falou também, mas essa distância está aqui, né? Aqui, coloquei aqui, né? Nesse ponto. Então, praticamente teríamos que... Então, vamos dar os nomes de acordo aos nomes que eu coloquei lá no script. Então, seria o quê? Essa distância aqui, H1. Essa distância H1 certamente é a mesma que está aqui, né? Por outro lado, temos essa distância que existe entre S2 e S3, né? Vamos chamar de L1, e entre S3 e S4, L2, né? Temos uma distância, a ver, que outra distância foi que vimos aqui? Bom, olhando para esta outra figura aqui, temos L1 aqui e L2 aqui, certo? Aqui temos L2. Aqui temos, nesse caso, a distância entre esse eixo e esse eixo, vamos chamar de H2, né? H2, então vamos chamar de H2, sai daqui, pronto. Esse aqui podemos chamar de, na verdade, esse aqui, W2, certo? E se olharmos aqui nessa figura, que está aqui do lado, temos uma distância, né? Evidentemente aqui tem o marco fixo, né? Só que o marco fixo está um pouquinho fora, perdão, o marco fixo não está aí, não, está aqui, né? A origem dele está aqui, né? Com relação a o movimento, tipo aqui, ó, o que eu quero dizer é o seguinte, aqui está o marco, aqui está, perdão, o eixo de torção e aqui está o outro eixo de torção, certo? Só que esse marco fixo, ele não, de certa maneira, ele não está alinhado, né, com o centro da outra junta, né? Então, existe uma, digamos assim, um pequeno deslocamento, né? Tipo, quando eu movimentar essa junta aqui e essa aqui, existe um pequeno deslocamento com relação a isso aqui em Y, né? Então, eu poderia dizer que eu vou colocar aqui uma linha assim azul para ficar alinhada Oxi, torto isso aqui. Uma linha azul que passa justamente pelo centro do marco fixo e com o movimento disso aqui, ó, então evidentemente vai ter uma distância aqui, né? Colocando ele no centro da junta, né? Tipo, tem essa junta, o centro, por aqui passa um eixo, né? Essa distância aqui a gente vai chamar de W1. Pronto. A distância entre isso aqui
E isso aqui, na verdade, a gente já está levando em consideração que é a própria W2. Que se você nota, esse W2 está relacionado a esse ponto e esse ponto daqui. Mas isso aqui vai ser utilizado também aqui, né? Com relação a esse ponto daqui, né? Então, essa parte aí já está, né? Então, temos todas as variáveis, pelo menos, que a gente precisa. Agora, a gente só tem que, com essas variáveis, configurar a matriz inicial, M0B, né? Aqui colocamos H1, né? Certo? Isso mesmo, né? Temos aqui H2, né? Aliás, eu esqueci de falar, né? Aqui, não, eu botei H2, botei. Só que aqui eu vou colocar também. Aqui também. H2, né? Pronto. Então, dá para entender que H1 ele é menor que H2, só que H2 está conseguindo chegar um pouco mais abaixo, né, da origem do marco fixo, né? Pronto. E aí está. Então, comecemos por analisar, né, como já tínhamos mencionado em aulas anteriores, a orientação do marco em questão com relação ao marco de interesse, com relação ao marco fixo. Então, o marco fixo é esse aqui, né? E o marco de interesse, marco do efetuado final, é esse aqui. Então, devem existir algumas coisas que a gente vai calcular aqui agora em função dessas posições. Para isso, evidentemente, eu vou precisar de quê? Para M0B, vou precisar da matriz de rotação e um vetor P. Porque o demais a gente sabe que é 0 e 1. Então, a matriz de rotação, ela vai ser como? Vai ser, a gente pega o eixo em questão, nesse caso, X, certo? Colocar assim, vamos pegar X, B e vamos analisar como está com relação a os eixos do marco fixo. Então, XB, ele está alinhado com XS, só que em sentido contrário. Então, vai ser menos 1, 0 e 0. Por isso que eu sempre falei, né, de trabalhar com marcos que sejam colocados de uma maneira que facilite você configurar isso aqui. Porque já pensou, você pode colocar o marco na orientação que você quiser, mas quando você coloca em múltiplos de 90 graus, facilita essa visualização que a gente está fazendo aqui, né? Agora, YB, esse aqui, ele está paralelo e no mesmo sentido de CS, né? Então, tem que ser 0, 0, 1. Quando for CV, ele está na mesma, ele é paralelo a YS e no mesmo sentido, né? Então, é 0, 1, 0. Aí está a matriz de rotação. A matriz P, seria o quê? Nesse caso, matriz P. Perdão, vetor P. Seria o quê? A distância que existe em todas as componentes x, y e z da origem do marco do efetuador final. A origem está aqui, né? Então, tenho que olhar. Eu tenho que olhar em x, qual o valor que ele está localizado no marco fixo. Em y, qual o valor no qual ele está localizado no marco fixo. E em z, a mesma coisa. O valor que ele está localizado no marco fixo. Então, se a gente for olhar, por exemplo, essas várias figuras que a gente colocou aqui, então, por exemplo, aqui está o marco, a origem do marco de interesse, marco do efetuador final. E aqui está, ó, a origem do marco fixo. Se eu vou analisar o que a gente colocou aqui, então em X, bom, levando em consideração que aqui é Y, aqui é YS, e aqui é, colocamos XS, né? Para ter uma noção, né, do que a gente vai fazer. Então, por exemplo, em X seria a soma de L1 mais L2, né? Então, já posso vir aqui dizer que em X ele é L1 mais L2. Em Y é o quê? Bom, Y não, mas vamos fazer aqui. Ah, sim, Y dá para fazer porque aqui está o marco fixo, a projeção X, S, Y, S. Então, olhando já para esse eixo aqui, eu tenho o quê? Eu tenho que ele se desloca W1, né? Tem uma distância aqui W1, certo? Mais um pedacinho de distância que tem aqui, né? Que a gente falou, inclusive, aqui, tá, né? Essa distância aqui, né?
que é essa mesma aqui, ó, W2. Então, seria W1 mais W2. E em C, como seria? Então, em C, ficaria mais fácil se a gente olhasse essa figura aqui, né? Lembrando que aqui está a origem do marco fixo e aqui está a origem do efetual final. Ficaria isso em uma cor aqui, ó, pá, e aqui, certo? Então, comparando, né? Se eu quero calcular a posição em Z da origem desse marco aqui, ou do efetual final, com relação a isso aqui, teríamos que calcular essa distância aqui, né? Mais uma vez eu vou aqui a ter uma linha mega reta e pronto. Então, essa distância aqui é a distância que a gente quer calcular, né? Porque é a distância que ele está com relação ao marco fixo, né? Essa aqui, né? Essa distância, né? Está um pouquinho para baixo. Então, certamente, o que podemos fazer aí? Eu posso pegar e dizer, bom, H1, o extremo de H1, né? Se fossem vetores, eles coincidem, né? Certo? Então, essa junta aqui, ela coincide em posição com essa aqui. Então, os eixos de torção, além de serem paralelos, eles estão sobre o mesmo plano. Então, pronto. Então, H1 e H2 estão sobre o mesmo plano. Então, se fossem vetores, então, se eu pego H1 e subtraio H2, o resultado vai ser isso aqui, que é o que eu quero. Então, seria H1 menos H2, que é justamente o que a gente vai colocar aqui, né? H1 menos H2. Pronto. Conclusão. A configuração inicial M vai ser quem? Vai ser uma matriz menos 1, 0, 0, 0, 0, 1, e mais 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, e o vetor que a gente colocou aqui, que nesse caso vou colocar em vermelho, L1 mais L2, W1 mais W2, e H1 menos H2. E aí terminamos um dos pré-requisitos, né? Que são o quê? A configuração inicial. Agora só está faltando o quê? Passar para o algoritmo, né? Como a gente configurou aqui. A gente pediu para ele, cadê? Aqui. O conjunto de vetores de torção, né? O eixo de torção, né? Então, a gente tem que calcular nesse caso, como o R5 ele tem 6 juntas, precisamos calcular 6 vetores, cada um com 6 elementos, né? E é isso que a gente vai calcular agora, ou pelo menos não calcular, mas se a gente estabelecer aqueles parâmetros que são necessários para utilizar esse algoritmo aqui, que nos devolve um eixo de torção para cada 3 parâmetros, né? Cada junta vai ter 3 parâmetros, ômega, P e H. E com eles, ele vai me devolver o quê? O eixo de torção. Depois desse eixo de torção, eu mando para onde? Eu mando para o algoritmo de cinemática direta e ele vai executar isso aqui, né? Então, vamos aqui para voltemos aqui para e vamos calcular isso. Então, no marco 1, temos o quê? Olhando para o marco 1, a gente tem Marco 1 quer dizer o que, em outras palavras, a junta 1, né? Então, estamos aqui, eixo de torção S1. Ele só possui que tipo de movimento? Só rotacional. Então, ele só possui movimento em W1. V é 0, pitch é 0, né? Então, a gente já pode dizer que S1, o vetor S1 é igual a isso aqui, né? Que é igual a movimento em que ângulo. Então, aí você diz, bom, você vai trabalhar com relação a que marco? Marco de interesse local ou marco fixo? Evidentemente, marco fixo. Então, S1, ele está paralelo a quem? Al CS. Estamos falando com relação ao marco fixo. Tudo aqui é marco fixo. Então, evidentemente, todos os eixos de torção vão ser estudados com relação ao marco fixo. Então, S1 é paralelo a CS. Então, isso aqui tem que ser 0. Como é unitário, 0, 0, 1.
Não tem muita complicação aí, é somente você saber que o vetor sempre é unitário, né? Ele está distanciado a quanto da origem do marco fixo. Então, olhando para essa imagem, você sabe que a origem do marco fixo está aqui. E por aí mesmo está passando o eixo de torção. Então, o eixo de torção e a origem, eles se interceptam. Como se interceptam, então P1 é igual a zero. H1 só tem sentido se questionar se, por algum acaso, o movimento angular está acompanhado também de movimento linear, mas no nosso caso, a junta de revolução, ela só contribui com o movimento angular. Então, não vai ter movimento linear, logo H1 é igual a zero. Isso seria. Logo, então, nosso vetor de parafuso seria, vetor de parafuso que eu digo, digo assim, vetor de parafuso, porque ele pode ser a união dos dois, né, linear e angular, mas no nosso caso, o vetor de torção, usando outro nome, é a união desses dois vetores, né, sendo que o primeiro é ômega 1, que é 0, 0, 1, e o segundo é somente associado ao movimento linear, só que já sabemos de antemão que aqui tem o produto cruz de S com P, e P é zero, então vai dar zero. E por outro lado temos S vezes H, que por sua vez H é zero, então aqui vai dar zero também. Isso é óbvio porque não tem movimento linear, então tem que dar isso aí. Já a gente encontra mais outras coisas aqui, por exemplo, no marco 2, fazer de todos, né? Porque precisamos deles, né? Então, S2, ômega 2, ele vai ser o quê? Falemos do eixo de torção 2. Ele é paralelo a YS. Então, ômega 1 S2 tem que ser 0, 1 e 0, para que seja linear. P2. Nesse caso, como seria P2? Bom, aí teríamos que ver, né? P2 é a distância que tem o marco, né? Perdão, o eixo de torção S2 com relação à origem do marco fixo. Então, qual a distância? Bom, evidentemente, ele é paralelo a YS. Então, e ele está a uma distância H1, ó. Ele está a uma distância H1 de quem? Da origem, né? Isso dá para ver aonde aqui. Aqui também, né? S2 está aqui e a origem está aqui. A distância dele é H1 em Z, né? Então, P2 tem que ser 0, 0, H1. H1, né? Foi isso, né? É isso mesmo, H1. E temos H2 igual a zero, porque evidentemente, por ser junta de revolução, ela não vai ter movimento linear. E por aí vai, né? Em quase todos os casos, a gente vai ter vamos chegar a essa conclusão, né? Por quê? Porque são juntas de revolução, né? Não sempre, né? São quase todos, porque pode ter em algum momento que você execute, né, o produto cruz lá e embora você não tenha pitch, você possa ter um movimento linear, que é a contribuição do angular, mas isso aí a gente vai ver de pronto em alguma outra junta, tá? Vamos na junta 3, por exemplo. Na junta 3 temos isso aqui, né? Isso aqui teria que ser associado ao eixo de torção 3. Ele certamente também é paralelo a YS, mas ele está distanciado não somente em Z, como também em X, né? Então, aí seria o quê? S3 ele é paralelo a YS, então aqui podemos colocar a Y, é isso que eu disse, é isso mesmo, é 0, 1, 0. E temos P3, que aí sim vamos ter que colocar dois componentes, porque ele está afastado tanto em X, né? L1 e L2 somado, X porque estão falando com relação ao marco fixo, né? Então L2 e L1, né? Então fica L1 mais L2. Em Y não tem nenhum afastamento, né? Em Y não. A gente não tem, aliás, como medir o afastamento em Y. Por quê? Porque ele é paralelo, né? Então os afastamentos poderiam ser infinitos, né? Então não tem sentido, né? Isso é uma pergunta um pouco, digamos, inconsistente. Então, na verdade, o que a gente tem que dizer é o quê? A gente tem que medir a distância do eixo com relação à origem, né? E a distância com relação à origem, nesse caso,
Em X é L1 mais L2 e em Z é igual a H1, né? Então, aqui seria 0 em Y, que não tem sentido falar de distância aí, e aqui H1. Pronto. H2, então, seria, por sua vez, nesse, perdão, H2 não, H, H3, nesse caso tem que ser 0, porque mais uma vez é revolução, pronto. Bom, em todo caso, até aí, interessante. Bom, eu venho falando, sim, H2, H1 é zero, porque evidentemente é de revolução, mas lembrem também, né, que chega um momento em que mesmo você não precisando do pitch, porque ele é nulo, tem uma contribuição linear produto do movimento angular, né? Porque lembremos que existe, vou colocar aqui inclusive a expressão, né, para lembrar, é o seguinte, aqui temos o quê? Geralmente a gente tem o que aqui? A gente tem esse, colocar. Esse que na verdade é o mesmo ômega, né? Então eu vou colocar aqui esse chapéu, aqui eu vou colocar menos esse chapéu produto cruz P mais H vezes esse chapéu, certo? Que é o que a gente viu por lá. E o que que acontece? Bom, embora isso aqui seja zero, tem isso aqui, né? Só que nos casos anteriores, por exemplo, no primeiro, P1 era zero, então isso aqui também daria zero. Mas aqui P1, P2, P3 não é. Então vamos fazer o P3. Por quê? Que na verdade o próprio algoritmo que a gente já tem aqui pronto, né? Esse algoritmo aqui, ó, esse aqui, ele já vai fazer essas operações, né? Então a gente não. Em uma aula anterior eu fiz isso manualmente, mas é claro que a gente fez um script para a gente poder evoluir mais rápido, né? E a gente encontrou aqui o quê? Que, por exemplo, nesse caso, P2 ele é diferente de zero. Então, ou, por exemplo, o próprio P3, né? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, o P3. P3 seria o quê? P3 seria menos ômega 3, que é o mesmo S3, produto cruz com P3, né? Que isso daria... Então, isso daria, vou fazendo multiplicação aqui, vocês podem fazer assim também, né? Tá? Aqui é 0, 1, 0. Aqui é L1 mais L2, 0, H1, né? Isso aqui vai dar igual a... bom, em I vai dar... vai dar H1, menos H1, aliás, porque o menos é aqui fora, então fica menos H1, vírgula, J tem que dar menos, com menos vai dar mais, e vai dar 0. E aqui vai dar, tirar isso aqui, dá 0 menos L1 mais L2 com menos de lá. Perdão, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, então. Espera aí, eu acho que eu coloquei alguma coisa aqui que não era. Esse 3, eu falei o quê? L1, na verdade não, isso aqui está, o que eu coloquei aqui é o que me atrapalha aqui era L1, né, na verdade, era só L1. É porque aqui iria dar L1 mais L2, só que não tem sentido a velocidade linear dar um valor acima de L1, porque essa articulação é essa aqui, né? Esse 3, né? E esse 3 é um movimento rotacional que envolve L1, L2 não está aí ainda, né? Então, eu que botei L1 mais L2, mas era L1 só, né? Então, aqui é L1 e aqui, com certeza, é L1 também, né? Consequentemente, aqui vai dar L1. E aí sim, certo? Já na junta 4 o eixo de torção, aí sim seria H1 em Z e L1 mais L2, né? E aí a gente com certeza já sabe o que que vai dar, né? Até porque, mas vamos fazer aqui rápido, 4 seria S4 igual a ômega 4 igual a 0,10. E aqui teria P4, que seria igual a L1 mais L2, 0, H1. Aí sim. E H4 igual a 0, consequentemente, o vetor de
Aliás, eu estava fazendo isso aqui, né? E deixei assim à toa, mas vou colocar aqui, ó. Aqui vai ser, né? Esse 3 vai ser 0, 1, 0, né? Temos isso aqui. E aqui embaixo tem que ser menos H1, 0, L1. E seguindo essa linha de raciocínio, o produto cruz vai ser igual ao anterior, o único é que já não vai ser L1, sino L1 mais L2. Então, esse 4 vai ser igual a 0, 1, 0. L1 más L2, 0 y H1. Perdón, contrario, ¿no? Aquí no. Menos H1, 0, L1 más L2. Y eso sería S4. Só que isso aqui é o algoritmo que nos vai retornar e isso aqui também. Continuemos com as duas últimas. 5, marco 5, que seria S5 igual a W5 igual a... É só olhar para mais uma vez o eixo de torção associado à adjunta 5 e vemos que ele é paralelo aqui a ZS, só que em sentido contrário. Opa! Então, observem, se você tivesse colocado o eixo, digamos, apontando para cá, tudo bem, você pode fazer isso, só que aí ele vai ficar em paralelo a ZS, só que com o mesmo sentido que CS. Então, quando você for fazer a matriz, ele vai dar positivo e não negativo. Isso não vai afetar em absolutamente nada, porque ele é coerente. O que dá incoerente é você, por exemplo, voltar esse ângulo aqui para cima, perdão, botar esse eixo apontando para cima, sendo que CS também está apontando para cima, e quando cheguei lá na matriz, coloquei negativo. Aí sim, entendeu? O que a gente tem que fazer é respeitar o sentido dos marcos. Se tem coerência, vai dar certo. Então, por exemplo, eu botei ele para cima, aí seria um eixo que seria 0, 0, 1. Mas como eu coloquei ele para baixo, então seria 0, 0, menos 1, né? E é por aí que vai, né? Então, vamos continuar aqui, ó. Comente. Aqui seria 0, 0, menos 1. Aqui seria P5, a distância, né, que ele tem. A distância que esse eixo S5 tem da origem do marco fixo. Então, a distância é o quê? Bom, evidentemente, aqui está passando esse 4, né? Então, e ele se intersecta com esse 5. Então, a distância que existe em x, que é L1 mais L2 com esse 4, é a mesma distância que tem de esse 5, né? Dos eixos, porque eles se intersectam. Então, esses dois eixos, eles estão sobre o mesmo plano, esse 4 e esse 5. Então, a distância desse plano a o plano que passa pela origem do marco fixo é L1 mais L2 em x. Então, eu já posso dizer que P6, né, é igual a P5, perdão, é igual a L1 más L2. En y, a gente tem o quê? Uma distância que, como podemos ver, ela é em y, ela vai depender disso aqui, aliás. Aqui a gente consegue ver melhor, né? Por quê? Tem uma distância aqui, né? A ver, deixa eu ver. Aqui melhor. Aqui está a origem e aqui está a distância, né? Então, como essa distância é W1, essa distância bate certinho com a posição, que é que na verdade aqui era para ser desenhado assim, né? A gente passa por aqui pelo meio e atravessa o eixo. Esse eixo aqui é o eixo S5, né? Que a gente está falando. Então, essa linha aqui atravessa aqui, então essa aqui é W1, né? Um pouco mal desenhado aí, porque a perspectiva também, e eu também não estou sendo muito, é, muito perfeito aqui nas linhas, mas é isso aqui que eu estou dizendo, né? Tipo, eu vou conseguir apagar isso aqui. Os costumes aqui. Eu vou deixar assim, né? Então, pronto, agora sim. Essa distância aqui é W1, que é a mesma distância que temos aqui. W1, e essa distância é a distância entre o S5 e a origem, tá? Em
y. Então, aí sim, podemos dizer que temos W1. E a distância em C com relação à origem. Aí é só olhando para isso aqui, ó. Observem que esse 5, com relação à origem em Z, não tem como ser medido, porque evidentemente são eixos paralelos. Então, como são paralelos, nesse eixo você não tem nenhuma medida a ser feita, então, logicamente, você bota aqui 0. E, mais uma vez, H5 é igual a 0. Finalmente, chegamos à articulação 6, né? Onde temos que esse 6 igual a ômega 6, né? E temos que esse eixo de torção, ele é paralelo, olhando para ele aqui, né? Olhando para ele aqui. Ele é paralelo com esse 2, e esse 2, por sua vez, é paralelo com YS, logicamente. Então, aqui teria que ser 0, 0. E positivo porque ele está no mesmo sentido do eixo YS, né? E P6, que é a distância, né? Então, vamos lá. Seria o quê? A distância que ele tem. Bom, em X, né? Mais uma vez. E esse 6, esse 4 e esse 5 estão no mesmo plano. Então, a distância em X é L1 mais L2, né? Mesma coisa, né? Então, L1 mais L2. Em Y, como ele é paralelo a Y, então não tem como a gente falar nada sobre ele em Y. Simplesmente deixa em 0. Você não modifica nada dele em Y. E em C, olhando para essa figura aqui, temos que aqui é onde está passando, cadê? Olha aqui, aqui, né? Quero para colocar esse 6, né? Aqui está atravessando o eixo S6, ele está a uma distância de H1 menos H2, né? Olhando para isso aqui, ó, essa distância, essa aqui é a origem do marco fixo, então ele está a uma distância de H1 menos H2. Pronto. Então, já temos todos os parâmetros, porque sabemos também que H6 é igual a 0, visto que não possui movimento angular, perdão, linear. Entretanto, pelo fato de esses vetores P, pelo menos da articulação 2 até a 6, serem diferentes de 0, não significa que você não tenha contribuição de movimento linear, o que certamente torna essas juntas dignas de serem produtoras de movimento torsional, né? Tanto a parte linear quanto a parte angular. Então, aí que está, né? Não é porque um robô tem somente juntas de revolução que não existem movimentos lineares, né? E aí que está, né? Se não tivesse movimento linear, talvez seria muito difícil se deslocar, né? Então, isso também um pouco de senso comum ajuda a gente também a verificar que isso aqui esteja correto também, né? Então, agora o que que a gente vai fazer? Simplesmente vamos aqui no MATLAB. A aula de hoje eu já tinha comentado que não iria ser muito extensa, até por causa disso, né? Já temos muita ferramenta aqui já pronta nos scripts. Então, o que que eu vou fazer? Vamos, vamos aqui no Simple Text, né? Aquele algoritmo anteriormente já feito. E aqui, ó, estão os parâmetros e aqui estão os valores. Esses valores vocês podem encontrar, inclusive, naqueles livros que eu mandei lá no Schoology. Tem um livro que demonstra isso aqui. Aqui somente estou colocando para carregar, né, os valores carregar os valores da matriz de configuração inicial. Observem que aqui, -1, 0, 0, L1 mais L2. É isso mesmo aqui, ó. -1, 0, 0. Não, perdão. -1, 0, 0. É isso aqui. Aliás, ó, eu vou fazer o seguinte, melhor aqui, ó. Aqui, então essa é a matriz, né? Então, observem que aqui estão. Primeira coluna, primeira linha, -1, 0, 0, L1 mais L2, está aqui, né? Esse aqui, certo? Segunda linha, 0, 0, 1, W1 mais W2, está aqui. Terceira linha, 0, 1, 0, H1 menos H2. E
quarta linha e última 001. Pronto, está feito. Eu quero calcular os eixos de torção. Aqui estão. Então, chamamos aquele algoritmo das aulas anteriores, né? Eu vou passar W, P e H. Ou seja, eu vou vir aqui e passo. Vamos mais uma vez. Então, vamos acompanhando aqui, né? Então, o primeiro vetor de movimento angular, 001, está aqui, ó, 0. Pronto, então, primeiro, 001 está aqui, né? E eu passo ele transposto. Por quê? Porque no algoritmo, no script, a gente está já assumindo que ele vem, né, como coluna, né? Então, pronto. Então, eu passo ele como linha. Ou você poderia também colocar assim, né? E tirar isso aqui, né? Mesmo efeito, né? Perdão, P1 é quanto? 000, né? Então, mas eu boto aqui 0, mas é 0 vetor, né? Então, três elementos com valor 0. Transposta. E H1 também, 000. E acabou, certo? S2, 010, P2, 00, H1 e H2, 0. S3, 010, tá aqui. L1, 0H1, P3, por aí vai, né? Com todos a mesma coisa, né? Estamos passando esses parâmetros para esse algoritmo. Então, no final, a gente vai ter 6 eixos de torção. E esses eixos vão ser sempre coerentes com isso aqui, ó. E vão ser coerentes com o que a gente vai implementar agora, que é a cinemática direta. Agora, detalhe, esses 6 eixos de torção eu concatenei aqui nessa matriz para poder criar aquela matriz S7, né? Que é aquela que a gente está pedindo aqui, ó. Conjunto de vetores de torção. Então, claro, se eu faço isso aqui, né? Evidentemente, no primeiro momento, mas eu vou executar ele passo por passo aqui, ó. Deixem eu... Prontinho. Aí, então, temos isso aqui, né? E pronto. E aí, né? Então, vamos lá. Ele vem aqui, calculou a matriz, deu isso aqui, né? Vamos aqui, tá, 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 e aqui. Então, ele calculou, ó, são 6 vetores de 6 elementos, né? Que é o que está aqui, né? Pronto. Isso aqui, a verificação disso vocês podem fazer lá individualmente. Isso aqui já nas aulas anteriores eu fiz alguns exercícios mostrando isso aqui, né? Como que funciona, que na verdade foi na aula onde a gente elaborou esse algoritmo aqui, né? Aí o que que acontece? Isso aqui agora vai ser concatenado, essa matriz ficou 6 por 6. Por quê? São 6 vetores de torção e, obviamente, cada vetor de torção, independentemente do tipo de robô, vai ter 6 elementos em cada vetor. Então, curiosamente, aqui é uma matriz quadrada, né? E aí... e, obviamente, para executar o algoritmo em cinemática direta, eu vou passar o conjunto de ângulos. Esses ângulos estão aqui, né? Aqui, ó, θ7, pronto, e aí está, né? Então, temos 6 ângulos e temos um conjunto com 6 vetores de torção. É isso que eu queria só por enquanto mostrar, né? Evidentemente, eu vou querer agora calcular isso aqui, ó. Eu vou dizer o seguinte, pegue M, que já foi calculado aqui, pegue o conjunto de vetores de torção e os ângulos que eu desejo. Tipo, quais são os ângulos? Essa aqui é a primeira junta, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Então, por exemplo, eu quero movimentar aqui no VREP, mas eu vou colocar ele aqui. Eu falo VREP, mas na verdade hoje em dia é conhecido como Copelia Sim, né? Porque na verdade ele foi, são os mesmos criadores, mas houve aí acho que uma transferência aí de patente, não me lembro o que foi que aconteceu aí, mas, tipo, viraram
São os mesmos criadores, mas virou o nome da marca. O nome da marca mudou, né? Sei lá. Então aí foi isso aí. O que vamos fazer aqui então? Bom, então, beleza, já está feito aqui. Eu vou somente então, vírgula aqui e é isso aqui. Então, desde o ponto de vista do que eu queria mostrar hoje, né? Qual seria o objetivo da cinemática direta? O objetivo da cinemática direta é, eu quero que você me passe os ângulos e eu calculo a configuração final do do marco em questão. Qual é o marco em questão? No nosso caso, aqui no VREP está sendo o próprio, né? Está sendo o próprio marco associado à ferramenta, né? E observe que eu coloquei um marco com umas cores aí já tendenciosas para que sejam idênticas às que a gente colocou aqui no quadro, né? Aqui, né? Eu coloquei exatamente YS coincide com o verde, XS com o vermelho e CS com o azul. Pronto. Então, mantendo essa conexão aí de coisas aí que estão feitas, né? De cores e tudo isso, o que deve acontecer? A gente vai executar o algoritmo para uma configuração qualquer, né? A configuração inicial certamente é essa aqui, né? Zero, na verdade, é isso mesmo, né? Zero, menos um, zero, zero. Essa que o robô, do jeito que está aqui no VRAP, já atende a essa configuração que a gente colocou inicial, né? Ou seja, o marco do efetor final, ele está configurado como M indica, certo? O que a gente vai fazer agora é o quê? É movimentar alguns ângulos aqui e ver o que me retorna essa matriz. Beleza? Então, vamos lá. Por exemplo, eu vou colocar 90 graus aqui na primeira junta e 90 graus na terceira, certo? Depois eu vou pegar e vou ver quanto ele me devolve aqui, né? Em T. Isso seria a primeira coisa, né? E verificar depois que o movimento feito no VRAP me gera uma configuração cuja posição final é a mesma que esse algoritmo me devolveu, né? Então, vou fazer isso aqui rapidamente, né? Então, comecemos por executar o algoritmo, né? Eu vou tirar isso aqui, na verdade. Eu vou comentar só essa... Aliás, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui, ó. Isso aqui, separado. Vou criar aqui um outro script, mas esse script não vai ser nada específico, somente para poder executar ele separado, né? Porque não quero me comunicar ainda com o overwrap, né? Na verdade, isso aqui é só para a gente visualizar o que T vai me devolver, né? Vou salvar aqui como exemplo, aula, vamos ver, por aqui mesmo, na mesma pasta da aula, tá? E aí eu executo, né? Então vamos ver, tá? Executou, me gerou essa matriz aqui. Pronto. Só que há um pequeno problema nisso aqui, ó. Não sei se você está notando, mas vamos lá. Depois a gente vê isso. Primeiro por partes. Já executou, deu isso aqui. Tá certo? Beleza. Não sabemos se está certo. Então vamos aqui no Simple Test e vamos passar os ângulos, né? Obviamente aqui eu vou comentar isso. Isso que eu estava comentando. E aqui eu vou executar um por um, né? Lembrem que o θ7 que eu botei, ele representa os ângulos. E esse for se comunica com o robô lá no VRAP e ele vai um por um. Então, quando chegue na junta 1, ele vai movimentar 90 graus. Na junta 2, nada, porque é zero, né? Aqui é zero. Junta 3, 90, ele se comunica lá. Então, vamos agora sim. Comunicar aqui. Né? Comunicar e vamos dar um play aqui. Pronto. E aí está, né? Então, esse foi o resultado. Vamos dar um print aqui rápido para ver o que acontece. E calcular a matriz de transformação homogênea. Isso aí. Esse é o resultado. Tá? Do jeito que está aqui, né? Está dizendo o quê? Vamos lá. Fazer uma constatação disso. A gente vem aqui no
né? Eu executei os movimentos, né, com overlapping, né, beleza. Executei lá 90 na primeira junta e 90 na terceira. E o resultado foi isso aqui, certo? Isso aqui é muito importante, né, porque a cinemática direta, como eu disse no início da aula, quando ela está bem configurada, permite que você estude coisas como precisão, verificação de movimentos, enfim, tudo depende também do objetivo, né, da aplicação, mas é por isso que é importante entender bem a cinemática direta, né? Então, tendo isso aqui, a gente já pode fazer uma comparação, né? Tipo, pelo menos, aliás, ficou muito legal desde esse ponto de vista. Vamos colocar assim, né? Acho que assim fica melhor, né? Porque os marcos, dá para ver os dois marcos e todos os eixos de ambos os marcos, né? Então, mais uma vez eu vou dar o print aqui. Esse aqui é o resultado final, né? Depois ter aplicado o algoritmo e venimos aqui tocando, né? O que a gente tem que verificar aqui? Que eu movimentei somente essas duas juntas e eu obtive como resultado que isso aqui, ó, né? Só que aí a gente já sabe que entre esses dois marcos deve existir uma relação. Qual a relação? Eu tenho M0E, que a gente já sabe que era isso aqui, né? M0E ou M0B, né? Porque a gente chamou de B o marco do efetuador final. Era essa matriz. Após ter aplicado esses movimentos angulares nas juntas 1 e 3, o resultado que deu foi isso aqui, né? Isso aqui. Que, se a gente transformar em matriz, seria basicamente o seguinte, né? Vamos colocar M0E, já tinha, aplicamos cinemática direta e obtivemos a seguinte matriz. Vamos colocar, aqui é 0, 0, 0, 1, né? E aqui temos o quê? O eixo, vamos começar por X, né? Óbvio, X está paralelo a Z, então ficou 0, 0, 1. O eixo Y, o verde, ele está paralelo a Y, então 0, 1, 0. E o eixo Z, ele está paralelo a X, o que é em sentido contrário, menos 1, 0, 0. E aqui, evidentemente, não dá para ver só pela imagem as distâncias, mas eu vou colocar aqui um asterisco para indicar que esses valores a gente confere lá diretamente no MATLAB, né? Então, é só conferir. O que a gente vai ver aqui, na verdade? O que a gente pode notar? Deixa eu ver aqui o... E que a gente pode notar, quando a gente executou esse script aqui, que nos devolve, o objetivo desse algoritmo é o quê? Nos entregar essa matriz aqui, né? Só que, não sei se vocês já devem estar notando, essa matriz não deu, está aqui, mas eu vou executar de novo. Deu isso aqui, nada parecido, né? Mas por que isso? Porque, evidentemente, os ângulos eu estou passando em ângulos, né? Em graus, né? Graus sexagesimais. Então, eu vou ter que transformar eles em radianos. Como? Pega aqui, multiplica por pi, divide por 180. Executamos novamente e está 0, 0, 1, 0, 1, 0, menos 1, 0, 0. E pues já que nos deu isso, eu vou por um acto de fé, vou confiar. Esses números aqui são as distâncias da origem do marco fixo a o marco. Perdão, sim, é a distância do marco local, né? Cadê? Ah, perdão, marco local é esse aqui embaixo, né? Então, marco local com relação ao marco fixo, essa distância. Mas se vocês observam, tem sentido, né? Observem, a origem, ela está em Y positivo, está positivo. Em X está negativo. Observe que essa origem aqui, ó, deixa eu pegar aqui o, ó, essa origem aqui que eu estou questionando, em preto melhor. Essa origem ela está em X, só que em sentido contrário. E aqui está dando O negativo, certo? Negativo, né? Em X. Em Y, ele está dando positivo. Tá aqui positivo, né? Porque essa origem está no sentido de Y, só que positivo. Em X, ela está onde? Deslocada um pouquinho para, bom, está deslocado no eixo negativo de x, então por isso está negativo. E em C, observem, né? Ele está, certamente, essa origem está abaixo da origem desse marco, então por isso também dá negativo, né? Então,
É coerente, então aí está. Então significa que nosso algoritmo está funcionando corretamente e agora já não temos que mais nos preocupar em saber qual a configuração final após você movimentar uma determinada quantidade de ângulos. Vamos fazer outros testes. Por exemplo, eu vou parar aqui a simulação, certo? Vou parar aqui a simulação e eu vou executar alguma outra coisa. Por exemplo, vamos supor, eu quero movimentar aqui 45 graus, aqui, sei lá, 10, aqui, vamos movimentar apenas 12 graus, aqui, sei lá, 34. Diz assim, tá? Ah, vou executar isso, quero ver o que acontece. Opa, deu isso aqui. Vamos ver então agora se esses mesmos ângulos, colocando aqui, um programa que comunica com o VREP, a gente executa o VREP primeiro e agora executa aqui, né? Mas tá, observem que aqui a gente, ó, qual a vantagem de ter elaborado um script? Observem que aí já não ficou tão visível, né, na mão chegar e você calcular o marco, a configuração desse marco com relação a esse, até porque já não tem mais aquela coisa de, são ângulos de 90 entre todos os eixos. Não, aqui seguramente já não é mais, né? Então, como não é mais isso, o que que acontece? Observem. Eu botei inclusive 45, 10, 12, 34. E, bom, então esse algoritmo agora vai me entregar a matriz resultante. Como já conferimos que ela conseguiu os casos clássicos e, evidentemente, os mais fáceis de ver por inspeção, então a gente já pode confiar que esse aqui é a matriz resultante dessa configuração. Que significa em termos práticos? Que essa matriz está dizendo em que posição a origem da ferramenta está com relação à base do robô. Ou seja, que se você quisesse fazer, por exemplo, eu quero que na ferramenta eu tenha um soldador ou um ferro, né, de solda, ou uma ferramenta que pinta, né, ou desenha, é somente para cada ponto do desenho você colocar um ponto, né? Para cada ponto do desenho, perdão, você colocar uma configuração cinemática. E para essa configuração cinemática você vai ter uma correspondente matriz. Logo, essa matriz você passa para o sistema que vai executar seu algoritmo de cinemática direta e pronto. E aí vai, né? Caso contrário, é você passar a configuração desejada e o algoritmo que você lá implementar determine quais são os ângulos para atingir essa configuração. Mas esse aí é o assunto da próxima aula, que é a cinemática inversa, né? Então, assim, essa seria a aula de hoje. Como já tinha dito, não era uma aula muito extensa. Eu quero saber se vocês acompanharam, entenderam. Era basicamente isso aí, viu, gente? Por hoje é só. Tem dúvidas aí? Entendi, professor. Na verdade, dúvidas sempre tem, né? Mas a gente vai procurar estudar, ver as aulas de novo, repetir, botar em prática isso aí. Entendi, entendi. Mas, bom, era isso aí que eu tinha preparado aí para hoje. É, acredito que podemos deixar aí também, né? Se não tem mais dúvidas. Alô, tá me ouvindo aí, professor? Sim, estou ouvindo. Vai falar. Pai, porque bugou aqui. Sim, é como o Wesley estava falando aí, vou precisar rever essa aula daí, inclusive parece que é um dos exercícios É. das próximas exercícios aí que tem na lista de exercícios 2, Uhum. é justamente isso daí. É. Eu queria até que o senhor colocasse lá de volta o MATLAB, que o link tá quebrado. O MATLAB. Eu não coloquei para... Coloquei, não foi? No Schoology, você está falando? Isso. Não está, não? Eu sei que estava. Deixa eu ver que eu tinha aqui umas... Aqui, né? Isso. Aí em ferramentas e downloads, aí o link do MATLAB tá quebrado. Então, eu só vou trocar o link, provavelmente, né? Eu vou trocar o link e boto aqui. É coisa rápida, certo? Pronto. Beleza. Tranquilo.
Tá bom, gente, eu vou parar aqui só a gravação, tá?